Hoje vamos conhecer um personagem menos conhecido da Bíblia. Um nome que você pode não reconhecer automaticamente: Mefibosete. Portanto, se você já se perguntou, quem é Mefibosete? Você está prestes a conhecer uma história fascinante. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. No livro de 2 Samuel, há uma breve menção a Mefibosete, o filho deficiente de Jonatas, que era filho de Saul. Agora, se você se lembra, Jonatas era o melhor amigo do rei Davi, um companheiro leal que até defendeu Davi quando Saul queria matá-lo. Tragicamente, Jonatas encontrou seu fim em batalha, mas antes de sua morte, Davi fez um voto solene de cuidar da família de Jonatas em gratidão por sua amizade inabalável. Aqui está um pequeno detalhe interessante. Na verdade, existem 2 Mefibosetes na Bíblia. O outro era filho de Saul com uma concubina, e sua história tomou um rumo mais sombrio, pois foi morto pelos gibeonitas em um ato de desafio ao legado de Saul. Mas a história em que estamos nos concentrando hoje é a de Mefibosete, filho de Jonatas. É uma história de honra e compaixão. O rei Davi, fiel à sua palavra, cuidou do filho deficiente de seu querido amigo. É um lembrete de que bênçãos inesperadas e milagres podem surgir em nossas vidas quando menos esperamos, nos lembrando da providência de uma força superior. Mefibosete não era uma figura comum na Bíblia. Ele era filho de Jonatas, que por sua vez era filho de Saul e o amigo mais próximo do rei Davi. Você vê, Davi tinha um profundo afeto por Jonatas, não apenas por causa das experiências compartilhadas, mas também devido à defesa inabalável de Jonatas a Davi, mesmo quando isso significava arriscar a vida para protegê-lo das intenções mortais de Saul. Tragicamente, tanto Jonatas quanto seu pai Saul encontraram seu fim em uma batalha feroz no Monte Gilboa. Mas Davi, em gratidão por sua amizade com Jonatas, queria estender gentileza à família deles. Não se tratava apenas de honrar seu vínculo. Era também uma resposta às muitas bênçãos que Davi havia recebido de Deus por meio de suas conquistas em batalha. Tudo começa com a busca de Davi por um parente da família de seu querido amigo Jonatas e de Saul, a quem ele desejava ajudar. E foi assim que ele ouviu falar de Mefibosete. Agora, os primeiros anos de Mefibosete foram marcados pela adversidade. A notícia da morte de seu pai e avô lançou uma sombra sobre sua infância. Para protegê-lo de possíveis inimigos em busca de retaliação, o jovem Mefibosete foi rapidamente levado de sua casa em Gibeá por sua ama. No entanto, no meio da fuga, um acidente trágico aconteceu e ele acabou com os pés permanentemente mutilados. Naquela época, pessoas com lesões graves ou deficiências muitas vezes eram mantidas longe dos olhos do público, especialmente se tivessem sangue real correndo em suas veias. Esse sigilo não apenas visava garantir a segurança de Mefibosete, mas também porque a sociedade tendia a ignorar deficiências associadas a figuras proeminentes. Mas Davi, conhecido por seu coração compassivo, fez questão de encontrar Mefibosete. Ele o chamou imediatamente, convocando-o da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Imagine ser convocado por um novo rei, alguém que já foi inimigo do seu avô. É seguro dizer que Mefibosete estava cheio de medo ao se dirigir a esse encontro. Sua vida já havia sido marcada por dificuldades, desde uma lesão na infância até a perda de seu pai e avô em tenra idade. Então, a esperança não estava exatamente em sua mente, mas o que aconteceu em seguida foi realmente notável. Ao se prostrar diante de Davi em rendição e humildade, as palavras do rei trouxeram um conforto inesperado. Em vez de punição ou mais adversidades, Davi assegurou a Mefibosete que não precisava temer. Na verdade, ele tinha algo extraordinário reservado para Mefibosete. Ele não apenas receberia a terra que um dia pertencerá a Saul, mas também se tornaria um convidado permanente à mesa de Davi. Esse incrível ato de bondade foi uma homenagem à duradoura amizade entre Davi e Jonatas. É uma história que nos lembra do poder da graça inesperada e da transformação que pode ocorrer quando o medo é substituído pela compaixão. A bondade de Davi não parou com a restauração da terra de Mefibosete. Havia mais por vir. Davi solicitou que Ziba e seus filhos cuidassem da terra devolvida a Mefibosete. Mas isso não era tudo. Mefibosete continuaria a compartilhar o pão à mesa de Davi, desfrutando das bênçãos do rei. E sim, isso provavelmente incluía o próprio filho de Mefibosete, Micha. Dizer que Mefibosete ficou chocado seria um eufemismo. Ele deve ter ficado sobrecarregado pela curiosidade.
por que Davi mostraria tanto favor ao filho de um antigo inimigo, especialmente a alguém que não podia oferecer nada em troca devido à sua deficiência. Na verdade, Mefibosete até se referiu a si mesmo como um cão morto, ao questionar por que o rei olharia tão gentilmente para ele. Sua relação única continuou a florescer, com Mefibosete desfrutando de uma vida confortável em Jerusalém à mesa do rei. No entanto, com o tempo, Davi solicitou a presença de Mefibosete mais uma vez, após um período de ausência. Para surpresa de todos, Mefibosete apareceu com aparência descuidada, claramente negligenciando sua aparência desde a partida de Davi. Quando Davi perguntou por que Mefibosete não havia se juntado a ele antes, as coisas tomaram um rumo inesperado. Mefibosete não se conteve. Ele lançou uma acusação em relação a seu servo Ziba. Aparentemente, Ziba havia afirmado que Mefibosete difamara o nome de Davi em sua ausência. Ziba, o servo de Mefibosete, trouxe uma informação bombástica para Davi. Ele alegou que Mefibosete estava buscando recuperar a terra de seu avô, visando se tornar o rei daquela terra em vez de Davi. E tudo isso aconteceu enquanto Davi estava se escondendo de inimigos em Jerusalém. Davi, em gratidão pela revelação de Ziba, concedeu a ele a terra que originalmente pertencia a Mefibosete. No entanto, essa decisão criou uma animosidade entre Ziba e Mefibosete. Além disso, Mefibosete perdeu o favor de Davi. O relacionamento entre eles ficou abalado. A partir desse ponto, a Bíblia registra muito pouco sobre Mefibosete. O único evento significativo é quando Davi o salvou novamente, desta vez de uma execução planejada pelos gibeonitas, que desejavam matar todos os que estavam ligados a Saul. Vamos encerrar a emocionante história de Mefibosete com algumas lições valiosas. Apesar de não terminar de forma otimista, o legado de Mefibosete nos lembra da bondade dos outros e da importância de sermos agradecidos e respeitosos pelas bênçãos que recebemos. Aprendemos que Deus utiliza pessoas para abençoar aqueles que se sentem esquecidos. Assim como Davi foi usado por Deus para abençoar Mefibosete quando ele menos esperava, isso nos mostra que quando as pessoas estão verdadeiramente conectadas com Deus, escolhas surpreendentes, como a de Davi, têm um propósito maior por trás delas. Também aprendemos o valor de não seguir os passos de um mentor errado, como Mefibosete infelizmente fez quando tentou reivindicar o reino de seu pai enquanto Davi estava em Jerusalém ou em fuga. Embora não possamos escolher nossos parentes, podemos optar por não seguir as más decisões de nossos entes queridos e tomar a decisão de fazer o que é certo. Mefibosete deveria ter lembrado tudo o que Davi fez por ele quando ele não tinha nada, e em vez disso, deveria ter querido ajudar seu rei desonrado, em vez de ver a situação como uma oportunidade de recuperar o poder. Por fim, aprendemos que, mesmo quando alguém nos prejudica, uma promessa de ajuda ao outro é sempre uma promessa. Mesmo após a desobediência de Mefibosete, Davi continuou a protegê-lo contra inimigos jurados, e ele permaneceu como convidado à mesa do rei. Resumindo, tudo começou com o rei Davi, que desejava ajudar o filho de seu melhor amigo, Jonatas, como forma de agradecimento pela amizade deles. No entanto, ele logo descobriu que o filho de seu amigo não possuía o mesmo espírito compassivo que seu falecido pai. Mesmo depois de perceber que o homem que cuidou dele basicamente o traiu, Davi permaneceu fiel à sua promessa a Deus e a Mefibosete. Ele continuou a proteger e prover para as necessidades de Mefibosete pelo resto de sua vida. A história de Mefibosete nos ensina que as bênçãos de Deus podem vir das fontes mais inesperadas, até mesmo de antigos inimigos do passado. E com as bênçãos que recebemos, entendemos que devemos retribuir com bondade aqueles que nos ajudaram, pois nunca sabemos quando Deus nos colocará como instrumentos de bênção para eles. E aí está, pessoal, uma história que nos lembra da importância da compaixão, do perdão e de sermos gratos pelas bênçãos que recebemos, mesmo quando vêm de fontes inesperadas. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para mais histórias inspiradoras e lições de vida. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.